Tranquilo, bacana. Tudo Boa bem? palestra aí, boa palestra. Obrigado. Então, como o Eliel já apresentou, eu me chamo Tiago, sou tupiniquim, da aldeia Pau Brasil, aqui em Aracruz. Hoje eu faço parte do PSTG, componho a equipe de meliponicultura como técnico desse programa, que a gente vai falar um pouquinho. E sou técnico em meliponicultura, dando assistência técnica para as famílias na criação das abelhas sem ferrão. Primeiro, esse é o território, essa parte verdinha é o território indígena aqui em Aracruz, no Espírito Santo. É um território com um pouco mais de 18 mil hectares, dividido em 12 aldeias, pouco mais de 760 famílias. O PSTG, que é o programa do qual faz parte esse projeto, essa atividade de meliponicultura nas aldeias, é o Programa de Sustentabilidade Tupiniquim-Guarani, no Espírito Santo. São ações integradas e de longo prazo para a recuperação das condições ambientais necessárias para a afirmação da identidade étnica, para o desenvolvimento de atividades econômicas e sustentáveis. Esse programa ele é uma parceria entre a Suzano, empresa de celulose aqui da região, do município, junto com as comunidades indígenas, parceria voluntária, que tem o objetivo de recuperar, para as comunidades estarem fazendo a utilização sustentável e a ocupação sustentável desse território. O território passou por uma transformação ao longo da história, e afetou a relação das comunidades com esse território. E aí esse projeto, esse programa, o PSTG, ele é dividido, ele foi pensado inicialmente em dois eixos. Um eixo ecológico-econômico, que tinha ali os pontos de restauração florestal para a criação de corredores de biodiversidade, difusão e implantação de sistemas agroecológicos, e a meliponicultura fazia parte desse eixo ecológico-econômico, PAI. E um eixo cultural institucional, que é apoio para organizações dos coletivos, jovens, mulheres, professores, associações, e onde entra aí a cooperativa, e apoio institucionais para as associações e cooperativas. O projeto ele começou, ele tinha um objetivo principal com as relação às abelhas e outras espécies nativas, o objetivo de resgate, né, de trazer de volta algumas espécies nativas que tinham no território, e com a transformação que ocorreu no território, essa relação foi se comprometendo. Então, o objetivo principal do projeto era o resgate de espécies. Um histórico que todo mundo sabe, assim, as abelhas com que as comunidades tradicionais se relacionavam eram as abelhas nativas. Então, quando a equipe do PSTG chegou, ela conversando com os mais velhos das aldeias, das comunidades, eles identificavam várias abelhas nativas que tinham no território, e estava ficando escasso a encontrar essas abelhas de novo. Não tinha, assim, a gente não tinha a relação dos tupiniquins com as abelhas nativas, não era propriamente a meliponicultura. Uma ou outra família tinha a possibilidade de encontrar um enxame, uma colônia, no habitat natural, e conseguia levar o tronco para casa, chamava de cortiço, levava e tinha a possibilidade de ter o mel ali, os produtos das abelhas mais acessível, perto de casa. Mas a relação era de extração, né? Encontrava a colônia no mato, retirava o mel, retirava a cera, o material que precisava para subsistência. Então, esse projeto ele surge com o objetivo de resgatar de novo essa relação ancestral.
e trazendo essa novidade agora, que é a meliponicultura, né? A criação das abelhas, o manejo das abelhas nos quintais. O desafio inicial, então, né, desse projeto era encontrar colônias, identificação de voluntários para iniciar o trabalho, a capacitação e encontrar colônias. Então, em 2012, quando começou a conversa, quando começou o projeto começou a ser executado, foram identificadas algumas famílias que tinham interesse em trabalhar com a meliponicultura, em criar as abelhas nativas. Eu fui uma dessas pessoas. Então, eu comecei como beneficiário do projeto. Fizemos uma capacitação. Então, foram 4 pessoas em 3 aldeias e foram instalados 3 meliponários matrizes em 3 aldeias. Uma em Pau-Brasil, que é a minha aldeia, uma no território Guarani, que é perto de Santa Cruz, nas margens do rio Piraquiaçu, e uma aldeia em Comboios, um meliponário matriz em Comboios, que é próximo do litoral, bem perto da praia, uma faixa de restinga, e produz um mel bem diferente. E então começou esse projeto, capacitamos essas pessoas, foram capacitadas essas pessoas, encontraram colônias. O objetivo era encontrar pelo menos 30 colônias de uruçu amarela, a espécie que começou, o carro-chefe do projeto foi a uruçu amarela, a bugia, e encontramos um criador que já tinha uma parceria com o meliponicultor da cidade, que tinha algumas colônias. O objetivo era conseguir 30 colônias, o projeto conseguiu apenas 24. A gente vê a dificuldade que tinha de encontrar criadores que já criavam a uruçu amarela e pudessem disponibilizar colônias para a gente iniciar o projeto. Foram instalados esses 3 meliponários, e aí passamos o final de 2012 e o ano de 2013 só no trabalho de aprendendo o manejo e a atividade de divisão de colônias, para multiplicar o número de colônias que a gente tinha disponíveis para o projeto. E aí, então, em outubro de 2012, a gente começou, foram instalados meliponários, um trabalho de multiplicação de colônias. E aí chegamos em janeiro de 2014, do ano seguinte, daquelas 24 colônias, com 106 colônias. Só com o trabalho dessas 12 pessoas, nesses 3 meliponários, fazendo o trabalho de multiplicação. E aí a metodologia de divisão, de manejo, ela foi toda trazida pelo Jerônimo Vilas Boas, que é quem coordena o projeto de meliponicultura até hoje. Esse sou eu na foto, aqui em outubro de 2012, com as primeiras colônias, e aí em 2014, em janeiro de 2014, já com um meliponário bem povoado. Nesse meliponário, a gente conseguiu fazer mais de 60 colônias nesse período, do final de 2012 até janeiro de 2014. Isso possibilitou que a gente fundasse, daqueles 3 meliponários, beneficiasse mais 17 famílias. Então, foram instalados depois, a partir desse projeto, mais 17 meliponários familiares nas 12 aldeias, entre Guaranis e Tupiniquins. Cada uma das famílias fazia um curso, que era um curso introdutório do universo da meliponicultura, e recebia 5 colônias. E dos compromissos de participar desse projeto era fazer o curso, ter disponibilidade para criar, para aprender a criação, e o compromisso de doar depois de um ano. Ia passar, então, essas famílias que receberam colônias iam ficar um ano multiplicando essas colônias, e o compromisso de doar para outras famílias. E aí o que possibilitou
Essas 17 famílias, então, fizeram o trabalho de multiplicação de colônias em 2014. Em janeiro de 2015, a gente passou de 106 colônias para 382 colônias e possibilitou a gente beneficiar mais 20 meliponários. A gente fundou, então, mais 20 meliponários, ficando com 40 meliponários familiares em janeiro de 2015, com o mesmo objetivo. As famílias que receberam as colônias iam multiplicar e iam doar para as famílias do ano seguinte. E assim a gente garante um crescimento e um beneficiamento de novas famílias a cada ano. Em 2015, a gente fez uma primeira coleta experimental para a gente testar a produtividade das abelhas. E aí, daquelas três meliponários matrizes que foram instalados inicialmente, a gente colocou 30 colônias para produzir e tivemos aí uma média de 3 quilos de mel por colônia. Foi produzidos aí 92 quilos de mel de uruçu, o que deu a gente na história da geração de renda e da produção de mel. Então, a gente teve aí a fundação de mais 20 meliponários em 2016, chegando a um total de 60 famílias beneficiadas com a atividade, uma coleta de mel nos primeiros 20 meliponários, e desde o começo do projeto a gente vinha fazendo encontros de meliponicultores, o que possibilitou depois a história da cooperativa foi essa dinâmica de reunião, deixar esse grupo que estava envolvido com a meliponicultura sempre em contato. Fazendo encontros, a gente fazia pelo menos 2 encontros anuais dos criadores. A gente pensou, a partir dessa produtividade, a partir da história da geração de renda, da venda dos produtos das abelhas nativas, pensou começou a surgir aí a criação da cooperativa. E aí os resultados da coleta do ano de 2016, a gente conseguiu que apenas 85 dessas 200 produzissem. Então, a gente direciona algumas colônias para a produção, mas nem todas têm capacidade de produzir mel para que possa ser coletado. A gente teve aí uma quantidade total de 105 quilos, a média caiu nesse período, a média da produção por colônia. No começo, naquelas 30 colônias, a gente teve uma média de 3 quilos, caiu aí para mais da metade, 1,2 kg, foi a média de 2016. Mas a gente viu que era uma produção bem significativa e possibilitou a gente pensar aí na história da marca, da identidade do produto e na organização e na formalização do grupo. Então, essa é a marca que a gente utiliza, a identidade com qual a gente vende o mel das abelhas da Uruçu Amarela aqui de Aracruz, mel Tupiguá. São algumas imagens dos produtos, mel e pólen. Em 2017, a gente conseguiu colocar um pouco mais de 270 colônias direcionadas para a produção, e a gente teve uma surpresa e a gente conseguiu aí quase meia tonelada de mel, 460 quilos de mel, de 200, quase 300 colônias produzindo.
Uma média aí aumentou um pouco, para quase 2 quilos de mel por colônia, e a gente tinha aí o objetivo de geração de renda praticamente consolidado. As famílias estavam, com a atividade de meliponicultura, conseguindo complementar a sua renda. Em 2018, a gente teve uma outra produtividade de produção significativa, de 600 quilos de mel, com 350 colônias direcionadas para a produção. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é um pouco o histórico da meliponicultura nas aldeias, né, de como foi se desenvolvendo, como surgiu. O objetivo era trazer de volta essa relação das comunidades, das famílias com as abelhas, e a possibilidade depois, com o desenvolvimento da atividade, da geração de renda, né, de complementar a renda com a atividade de meliponicultura. E a organização desse grupo e a criação da cooperativa. Uma coisa que é importante a gente falar é que essas famílias, elas aprenderam a meliponicultura, mas elas são, na grande maioria, agricultoras. Então, elas têm outras atividades agrícolas, elas fazem outras atividades nos quintais, e agora também com auxílio da meliponicultura, com a possibilidade de agregar renda através da criação de abelhas nativas. E o objetivo da cooperativa, que se criou a partir desse grupo, não é especificamente a meliponicultura. Como as famílias aqui, elas são agricultoras, né? A cooperativa, o nome dela é Cooperativa de Agricultores Indígenas, e não específico da meliponicultura. Então, tem agricultores, tem artesãos, os Guarani, as comunidades Guarani, elas têm uma tradição na produção de artesanato. E então, o que possibilitou a gente criar a cooperativa foi essa dinâmica de manter o grupo, ao longo desse processo, sempre em contato, fazendo reuniões e mostrando a necessidade de uma formalização, de uma organização mais adequada. Então, a cooperativa, ela surge como um instrumento que facilitaria a comercialização, a princípio do mel, que a gente estava trabalhando, com que o grupo estava mais familiarizado, mas a gente sempre lembra a perspectiva de que as outras produções do território, a produção agrícola, ela pode ser beneficiada pela cooperativa. E só para a gente falar um pouco aqui do mel, das abelhas nativas, acho que todo mundo aqui já é familiarizado, já conhece. A gente tem uma dificuldade na comercialização do mel de abelha nativa por conta das características do mel. Então, uma das coisas que a gente tinha que fazer para manter as características do mel, as propriedades, era manter ele refrigerado. Então, a gente não tem estrutura para refrigerar a produção que a gente estava tendo. Então, a partir que a gente começou a produzir ali quase meia tonelada de mel, a gente não tinha estrutura para manter todo esse mel refrigerado. Então, parte do mel a gente vendia nessa embalagem, que é do mel refrigerado, mel in natura, e outra parte, a maior parte do mel, a gente comercializava maturado, né, que é outra forma que a gente viu de conservar o mel. A gente faz, então, a fermentação controlada. O mel ele fermenta naturalmente, mas a gente não deixa, a gente faz um controle dessa fermentação. Então, o mel que é colhido em abril desse ano, o mel que foi colhido em abril desse ano,
A gente teve aí uma produção bem significativa também, pouco mais de 400 quilos. Ele fica maturando desde a colheita e só vai ser envasado a partir de novembro, outubro, novembro. É de 6 a 8 meses aí maturando, e aí ele pode ficar em temperatura ambiente. Então, foi algumas das metodologias que o Jerônimo também, que o PSTG trouxe para a gente beneficiar a nossa produção. Outra coisa que a gente coloca também, que começou a explorar, foi o pólen desidratado da urso amarela. A gente colhia o mel, e aí tinha ali na melgueira, depois que tirava o mel, a gente tinha o pólen. O que vamos fazer com esse pólen? Não dá para devolver para as abelhas, não dá para colocar de volta na colônia. Então, a gente tem que processar, também não vamos jogar fora. Então, a gente está aproveitando também e comercializando o pólen da urso amarela. São algumas imagens das famílias recebendo o manejo, o treinamento. E acabou. Bom, pessoal, o que eu tinha para contribuir para apresentar do nosso trabalho, da nossa experiência com as abelhas e como essa atividade contribui para a agricultura familiar, acho que era um pouco isso. Temos relatos de pessoas, de famílias que identificaram aumento na produtividade agrícola, nos pomares, a partir da chegada das abelhas. Então, esses são pontos positivos. E a agregação de renda, uma nova oportunidade de geração de renda a partir dessa atividade. Acho que era isso que eu tinha para contribuir, certo? Obrigado, Thiago. Muito rica a experiência de vocês. Com certeza, se a gente tivesse mais tempo, vocês tivessem mais tempo, cada um desses temas aí daria mais uma hora dessa de diálogo. Tem muita caminhada nessa experiência de vocês e muito aprendizado. Eu fico, pessoalmente, por exemplo, uma coisa que eu sempre fico me perguntando, e vocês... Tem muitas coisas, mas duas delas que são, para mim, importantes, que é, pensando do ponto de vista da produção de mel de abelhas nativas, que é essa caminhada que vocês fizeram em torno de transformar o mel num produto que pudesse chegar ao consumidor sem precisar de refrigeração. Então, é uma coisa que, em algumas regiões do Nordeste, ainda é comum. Por exemplo, quando eu fui para o Maranhão, eu vi mel fermentado, mas, assim, não é um processo tão seguro quanto vocês fazem. As pessoas não fazem uma fermentação programada. O mel acaba fermentando naturalmente assim que o mel é comercializado. Mas vocês construíram um processo, pensaram um método para transformar de forma segura esse mel no alimento que pudesse chegar na família, na casa de cada um, sem precisar de refrigeração. Esse é um desafio impressionante. Um outro desafio também que é esse processo da organização econômica, que é o dilema de todo mundo que produz. Você pode até produzir, mas como é que formalmente você chega no mercado? E aí vocês fizeram o caminho da cooperação, que é para além do mel, que é outra história importante, que não está presa na experiência do mel. Ela vai para além do mel e isso integra outras pessoas que estão para além dessa cadeia do mel. Então, cada um desses elementos aí daria... Eu imagino, por exemplo, das experiências que eu tive com os Guarani, Kaiowá e Andeva lá no Mato Grosso do Sul, que outra dimensão, especialmente para os Guarani, que é a dimensão da relação com o mel e com as abelhas para além desse campo econômico produtivo. Eles têm uma relação cultural com o mel que isso, eu imagino que seja tão forte aí também. Então, assim, cada um desses temas e outros caberiam muitos diálogos como esse. Então, a gente agradece a disposição de vocês e tem outros fica muito desafios. feliz.
A gente tem outros desafios, grandes desafios a partir dessa história, que é justamente resgatar tradições que as comunidades têm com o mel, para além dessa questão econômica, né? O próprio consumo, a gente introduziu de novo o consumo do mel nas comunidades. Os Guarani, como você lembrou, eles têm uma relação mais estreita com o mel, que eles utilizam nos rituais, né, e consomem bastante o mel. A gente vê aqui comunidades Guarani que pedem toda a produção de mel. A gente tem a possibilidade, a cooperativa auxilia na comercialização, mas tem famílias que querem o mel para comer. De toda produzem o mel e querem o mel para ela. Então, os Guarani têm essa relação mais íntima mesmo com o mel e com as abelhas. Aí eu já tenho duas perguntas para ti. Como é que é o nome da maquininha que vocês usam para extrair o mel? Como é que acha essa maquininha? E a outra é como é que é, falar pelo menos rapidinho, como é que é essa história da maturação do mel? Então, vamos lá. Então, como a gente falou, a meliponicultura ela é uma atividade nova, não tem muita tecnologia, então alguns equipamentos da coleta do mel, da produção mesmo, são improvisados, né? São adaptados. E a maquininha que a gente usa é um sugador, a gente compra em loja de equipamento cirúrgico, material e equipamento cirúrgico, e ela é usada muito em laboratório de dentista para sugar a secreção, né? Eu não tenho o nome aqui do equipamento, mas é uma bombinha dessas aí. A gente encontra em loja de equipamento cirúrgico. Só que a gente começou dessa forma, onde a gente não utiliza mais no processo de colheita essa maquininha. A gente faz a coleta agora, a gente adaptou uma mesa desopeculadora da apicultura e colocou uma tela e a gente faz por depressão. A gente vira a melgueira grande nessa mesa e o mel escorre todo. A gente teve um aproveitamento muito melhor do mel, das melgueiras. A gente tem praticamente zero desperdício. Com a utilização da maquininha, a gente tinha muito desperdício de mel, a gente acabava perdendo um pouco a produção, mas a gente está, a cada ano, melhorando a nossa técnica e os nossos métodos de colheita. Com relação à maturação, a gente aproveita a própria característica do mel. Então, a gente não acrescenta nada, é simplesmente o mel no recipiente, a gente coloca uma válvula, chama airlock, que permite que o gás que é produzido na fermentação seja liberado e não entra em contato com a atmosfera externa. Então, o mel é fermentado com as próprias leveduras, chega um tempo, esse período de 6 a 8 meses, ele estabiliza, para de liberar gás e pode ser envasado. A gente também penou um pouco, algumas produções demoravam mais que outros, alguns mel de alguns diferentes floradas demoravam mais que outros para fermentar. Tivemos problemas, que o mel, depois de envasado, ele ainda estava ali produzindo gás, teve lotes que foram perdidos, mas a gente está acertando, está corrigindo essas falhas, e aí o mel está ficando mais estável agora com a nossa experiência.